Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Esse canal ele tem o propósito de te auxiliar, te ajudar com o estudo da palavra. Eu entendo que nem sempre é algo fácil a se fazer, mas eu creio que com aquele incentivo, com aquela ajuda, nós dois poderemos ter aquele relacionamento com Deus com a plena convicção de que Ele vai ficar feliz com cada um de nós. Pois muito bem, hoje nós vamos dar continuidade aos eventos que aconteceram ali ao redor do Lago da Galileia, os milagres, os feitos de Jesus. E hoje nós vamos meditar em um assunto que eu gosto muito. Por isso, eu quero convidar você a permanecer comigo até o fim. Mas antes, nós vamos buscar a presença do Senhor por meio de uma oração. Ore comigo? Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai. Como é bom estar aqui, todos nós juntos, reunidos, para poder te adorar, para poder buscar a tua presença, para poder buscar o teu reino. O Senhor falou na tua palavra que enquanto estivéssemos buscando o teu reino, todas as outras coisas seriam acrescentadas. E nós queremos reivindicar isso, Pai, porque o Senhor disse: pedi com fé, e nós estamos com fé nessa ocasião. Perdoa os nossos pecados. Envia o teu Santo Espírito, Pai. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje, como você já viu aí, é acalmando a tempestade. O contexto desse evento se encontra ali em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que diz assim, ó: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que texto maravilhoso! Eu gosto muito dessa história porque tem alguns pontos bastante interessantes. Primeiro, eles, após ali concluir o capítulo 4, ali a gente vê que Jesus estava ensinando a multidão, como era o seu costume, e em um dado momento, eles foram para a outra margem, o outro lado do lago. E a frase que muitas vezes a gente esquece até mesmo na nossa vida, é que Jesus disse que chegariam ao outro lado. Em nenhum momento Jesus disse o que iria acontecer durante o percurso. Porém, a promessa de Jesus, que é fiel e verdadeira, é: chegaremos ao outro lado. Felizmente, e assim como acontece na nossa vida, surgiu ali uma tempestade inesperada, ventos fortes. Começou a entrar água dentro do barco. Os discípulos, quando se viram naquela situação, eles pensaram: vamos perecer, vamos morrer. Não tem nada que possamos fazer, o Senhor está dormindo. E foram até Jesus, que estava ali descansando, porque estava muito cansado. Não era à toa que ele estava descansando. Naquela ocasião eles perguntaram assim: o Senhor não se preocupa com a gente? O Senhor não está nem aí para a gente? Tantas vezes a gente faz esse tipo de questionamento em nossas orações, não é mesmo? Jesus, naquela ocasião, se levantou, olhou para o mar, olhou para o vento e disse: olha, aquiete-se, fiquem mudos, acalmem-se. E naquele mesmo instante, a natureza obedeceu ao seu Criador. Os discípulos ficaram atônitos e tipo: quem é esse? Quem é esse que os ventos, os mares, o oceano, as águas, quem é esse que a força da natureza obedece ao seu mandar? É com esse assunto, com esse contexto, que nós vamos fazer algumas reflexões. Eu separei aqui alguns pontos. E o primeiro ponto fala assim, ó: agora, depois de um longo dia de ensino, os discípulos levaram Jesus no barco, assim como estava, isso é, muito cansado.
Às vezes a gente tem a imagem, a ideia de que Jesus, por ser Deus, ele não se cansava enquanto esteve aqui na Terra. Mas um fato é que, além de ele ser 100% Deus, ele também era 100% homem. E por ser 100% homem, ele estava sujeito ao cansaço, ao desânimo, à tristeza, à fome, ao frio, a tudo aquilo que eu e você passamos também. E naquela ocasião Jesus se encontrava muito cansado. Afinal de contas, ele tinha passado o dia todo trabalhando. Tinha pregado em cima do barco, depois tinha explicado algumas coisas aos discípulos e ao pessoal que estava com ele. Ou seja, Jesus ele não vivia na prática do ócio. Ele vivia em constante atividade. E quando ele parava para descansar, não era porque ele estava à toa, era porque de fato ele estava cansado. E muito cansado. Um outro ponto que eu deixei aqui diz assim: uma grande tempestade surgiu no lago, e o barco corria o risco de afundar, quando os discípulos acordaram o mestre. Costumamos usar esse contexto quando pregamos em nossos sermões, que o barco nada mais é do que a nossa vida. E às vezes surgem tempestades na nossa vida que começa a entrar água. Às vezes está entrando água no casamento, às vezes está entrando água no trabalho, às vezes está entrando água na faculdade. E existem vários ambientes na nossa vida que podem estar entrando água. A pergunta é: você vai ficar observando a água entrar? Você vai ficar observando o barco afundar? Ou vocês vão até Jesus, como os discípulos fizeram, e clamar por ele, por socorro? Às vezes a gente acusa os discípulos de eles não terem fé. De fato, eles ainda não conheciam o que estava à disposição deles, porque eles ainda estavam conhecendo o mestre deles. Quando Jesus faz aquele questionamento: olha, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Vocês acham que a natureza iria se opor a mim, que sou o criador dela? Vocês ainda não me conhecem, vocês ainda não viram nada. O melhor ainda está por vir. Foi basicamente isso que o Senhor estava falando aos seus discípulos. Um outro ponto que eu deixei aqui diz assim: uma grande calmaria veio sobre o lago, e os discípulos ficaram espantados com a demonstração do poder divino. Eles, assim como os discípulos, nós achamos que conhecemos Deus, até ver o seu poder agindo em nossa existência e nossa vida. Há uns tempo atrás, eu fiz uma certa prova com o Senhor. Há vários momentos ele vinha falando ao meu coração a respeito de um assunto. E eu, por falta de fé, assim como os discípulos, ignorava, evitava, não dava o próximo passo. Até que eu decidi dar o próximo passo e vi o poder dele agindo em prol de mim. Irmãos, eu fiquei tão feliz, fiquei tão contente quando a gente vê o poder de Deus, o quão poderoso Deus é e o quão, vamos dizer assim, desejoso Ele está para usar esse poder em prol de cada um de nós. Isso é maravilhoso. Os discípulos ficaram espantados. Quem é esse? Nós achávamos que conhecia, mas a cada dia ele nos surpreende com algo novo, com um poder novo. Quem é esse? Que tal a gente buscar conhecer de maneira mais profunda, de maneira mais completa esse Deus todos os dias? É basicamente isso que eu procuro proporcionar a você, um momento de qualidade com Deus. Foi apresentado aqui um outro texto que fala a respeito sobre o poder de Deus com relação à natureza. É o Salmo 104, do verso 1 ao 9, que diz assim: bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz as nuvens a sua carruagem, e cavalga nas asas do vento. Faz os ventos seus mensageiros, e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes, isso se referindo ao dilúvio. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste.
Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. E aqui a gente vê o poder e a autoridade que Deus tem sobre a natureza. E quando a gente olha para isso, a gente pensa, nossa, quem pode conter a natureza? A gente, de certo modo, já está até um pouco familiarizado com os desastres naturais. Furacões, tsunamis, maremotos, terremotos, enchentes, deslizamento, todas essas coisas o ser humano não consegue conter. Quando a natureza se propõe a agir, vamos dizer assim, a mostrar o seu poder, o homem muitas vezes ele só se encontra numa situação de vítima. Muitas pessoas perdem a vida por conta disso. E quando a gente vê o Senhor demonstrando a sua autoridade, o seu poder sobre a natureza, a gente reage de igual modo que os discípulos. Quem é este? Eu separei um ponto aqui bastante interessante que fala assim, ó. A história de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, que narra ali a tempestade, se encaixa em um padrão bíblico comum, o de uma teofania, que é basicamente a manifestação visível de Deus. E aqui eu separei as cinco características que são comuns nesse tipo de evento. A primeira é a demonstração do poder divino. A segunda, um medo humano. O terceiro é a ordem, não tema. O quarto, as palavras da revelação para o qual Deus ou o anjo apareceu. E o quinto, a resposta humana à revelação. E dentro desse contexto de Marcos 4, verso 35 a 41, a gente encontra os 4 e os 5, que está meio que oculto, mas também está presente. O primeiro, que é a demonstração do poder divino, ele se encontra assim, ó. 4 das 5 características estão nessa história. Acalmar a tempestade é a demonstração do poder divino. O medo dos discípulos é o medo humano. A pergunta, por que vocês estão com tanto medo, corresponde ao não tema. A pergunta dos discípulos, quem é este? É a resposta humana. E por último, o que está ausente são as palavras de revelação. E não é que estão ausentes. Eles estão, vamos dizer assim, invisíveis. Que é o seguinte, ele é o Filho de Deus, o próprio Senhor. Ou seja, as palavras de revelação é a resposta ao questionamento que os discípulos fizeram. Quem é este? E a resposta, naturalmente, após ver aquele poder, ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Senhor. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus. E se ele tem poder para controlar as forças da natureza, o que será que ele não poderá fazer por cada um de nós? É dessa forma que a gente encerra o nosso estudo guiado, hoje falando sobre o tema Acalmando a Tempestade. Que o Papai do Céu possa acalmar as tempestades que estão na minha e na sua vida. Que possa trazer bonança, tranquilidade e paz. Não para que eu e você possamos viver de maneira dissoluta, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum comprometimento, mas simplesmente para eu e você testemunharmos do poder de Deus agindo por meio e, vamos dizer assim, e por cada um de nós. É isso? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e, claro, que Ele te faça retornar aqui amanhã para mais uma vez nós termos o nosso estudo guiado, o nosso momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.